Olá a todos, hoje eu vou falar sobre um tema que é mais uma orientação para os criadores, acaba sendo algo também que eu já passei e posso colocar aqui de alguma forma para orientar alguns criadores, porque é tão engraçado, quando começa a surgir algum argumento com algum criador, é a coisa mais interessante. Vários criadores de outros estados do Brasil estão com a mesma dúvida ou o mesmo problema. Então, nessa última semana me ocorreu isso com alguns criadores entrando em contato comigo e pedindo orientações, e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para orientar alguns criadores. Eu relacionei aqui 10 tópicos para ajudar o criador que está começando ou algum outro que já cria, mas está passando por alguma dificuldade dentro da mídia social e na criação. Vamos começar aqui. O primeiro tópico que eu listei hoje, todo mundo está conectado. Todo mundo está no WhatsApp, está no Instagram, está no Facebook, até mesmo Twitter, seja o que for. O criador que está buscando evoluir é um iniciante. O primeiro item que eu coloquei aqui, o criador hoje, nessa gama de informação que é jogada diariamente na mídia social, ele tem que filtrar o que ele vê, porque senão ele pode desanimar. Por que eu falo filtrar o que vê? Quando o criador está começando, ele é cheio de anseios, na busca do periquito ideal. Então, se você não filtrar o que você está vendo de outros criadores dentro daquilo que você tem no seu plantel, você pode se desanimar. Ah, mas aquele criador tem um plantel maravilhoso, eu nunca vou chegar naquilo. Chega sim. Não chega num curto espaço de tempo e ficar tendo esse tipo de pensamento. Porque tudo acontece no seu devido tempo. Não cai uma folha da árvore sem ser hora. Não adianta querer colocar o carro na frente dos bois. Tá? Então, se o criador for trabalhando na busca daquilo que ele deseja, uma hora chega. Pode levar 10 anos, 20 anos, mas chega. Tem que ter paciência. Não é do dia para a noite. E por que eu falo desse filtro? Porque às vezes o criador tem um plantel razoável ou até bom, e quando ele entra na mídia social, ele começa a ver criadores, às vezes da Ásia, da Europa, com aves muito melhor que a dele. Ele conversa comigo e fala: eu desanimo, eu nunca vou ter isso. Eu quero parar de criar. Gente, não funciona assim, tá? O criador tem que ter o prazer de criar dentro daquilo que ele tem e dentro das condições que ele tem. Não adianta ficar se espelhando em mídia social, dentro daquilo que ele está vendo, e ficar desanimado com o que ele tem dentro do plantel para trabalhar. Filtre aquilo que você está vendo, tá? Filtra isso, porque senão você vai ficar chateado não só com o hobby, mas com a sua vida pessoal. Porque sempre a grama do vizinho é mais verde que a sua. Sempre o carro, a casa, a vida do outro é melhor que a sua. E você vai ficar sempre insatisfeito. Então filtra isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui, e tem relação com o primeiro, o criador ele tem que filtrar o que ele escuta de outro criador. Filtra isso. E eu vou colocar esse item 2, que é filtrar o que se ouve, juntamente com o terceiro item que eu coloquei aqui, ó. Não se importar com opiniões de terceiro. Esses dois tópicos, importar com a opinião do outro e filtrar o que se ouve, eu vou colocar eles junto aqui para explicar. Por que o criador precisa ter esse filtro mental? Porque às vezes você está criando e está satisfeito com a criação. Aí você vai num grupo de WhatsApp, você vai no Facebook, num grupo do Facebook, no Instagram, seja o que for, e publica alguns periquitos seus. Vem um criador com boa intenção até e faz uma crítica construtiva àqueles periquitos publicados. E essa crítica deprecia morfologicamente alguns periquitos que você publicou, colocando defeitos. E isso deixa o criador que publicou chateado. O que eu tenho para dizer aqui é: filtra isso. A intenção do outro criador
foi a melhor possível. Se ele agiu de má fé, filtra. Se ele agiu de boa fé e você não gostou, filtra também. Por quê? Porque o que importa é a sua opinião. O que importa é como você vê a sua criação e como você vê o hobby. Não é a opinião do outro. Tem que entrar aqui e sair de cá. Porque se você for importar com tudo que os criadores vão falar ou vão manifestar a respeito daquilo que você está publicando, a respeito daquilo que você está postando, seja a área que for, não precisa ser só periquito, você enlouquece. Tá? Existe um provérbio japonês que fala que prego que se destaca toma martelada. Quanto mais você aparecer, quanto mais você estiver publicando, quanto mais você estiver em voga na mídia social, você vai ter pessoas te elogiando e proporcionalmente vai ter pessoas que vão te atirar pedra, não vão gostar daquilo que você está fazendo. Então você acaba pagando um preço. Em mídia social hoje, você tem que saber o que você faz. Para você tomar uma notoriedade na mídia social, leva muitos anos para você ficar conhecido, mas fica. Agora, para você perder o nome, é 10 minutos. Com a quantidade de mídia que tem e de interações entre as pessoas, você perde seu nome em 10 minutos. É muito fácil uma pessoa dar uma pisada na bola ali e perder tudo. Não importe com opiniões de terceiro. Essa ave que você publicou eu não usaria. Tudo bem, é a opinião dele. Aí às vezes você fica chateado que o cara coloca defeito na morfologia da ave postada. Não importe com isso. Continue seu trabalho. Tem criador que gosta de pôr defeitos na ave do outro, seja para mostrar o conhecimento que ele tem ou o suposto conhecimento que ele acha que tem, depreciando a ave do outro que está colocando, achando que está ajudando. Às vezes está colocando o outro para baixo. Está fazendo um comentário às vezes correto com relação à ave, que às vezes ela tem esses defeitos morfológicos, mas o efeito que gera é do outro criador desanimar e querer parar de criar, porque aquele criador às vezes mais experiente fez um comentário que depreciou a ave que ele publicou e para ele aquela ave era boa. Então assim, é muito difícil você no meio social lidar com tudo que cerca cada um. Então filtra, não existe outra forma, ou senão você vai ter que enclausurar, ficar fechado e não relacionar com ninguém. Então, com relação à opinião de terceiros e aquilo que é falado, que é o tópico 2 e 3 que eu listei aqui, o criador tem que filtrar o que é falado. Se você não fizer isso, você vai ter sérios problemas. Não só a parte visual, de estar vendo que o outro tem ave melhor que a sua e você desanima, como aquilo que é falado e aquilo que é dito, filtra, tá? Opinião de terceiro não interfere na sua vida e nem na sua criação. Põe isso na cabeça. Quarto ponto que eu coloquei aqui. Você tem que criar o que você gosta. Não é porque o outro criador chega e fala assim, essa ave sua tem defeito, essa ave sua não presta. Essa ave sua tem que melhorar a gola, essa ave sua tem que melhorar a coroa. Para ele. E para você? Às vezes você gosta daquilo que já está criando. Não importe com isso, tá? Outra, às vezes daqui 2, 3 anos você vai mudar o seu conhecimento e você vai mudar a sua opinião. Às vezes ele está falando certo, mas se você gosta, crie o que você gosta. Não dê opinião, importância para a opinião de terceiro. Outra coisa, às vezes o criador chega e fala de uma ave, mas ele está analisando foto, ou ele está analisando vídeo. Tem pássaro que quando você tira ele do local que ele está acostumado a ficar, coloca ele numa outra gaiola para filmar, ele não se mostra. Foto, às vezes nem sempre pega o pássaro da forma que ele é. Às vezes ele é muito melhor ao vivo. Por isso que, ao analisar uma ave, tem que ser por gente, por árbitros, por pessoas qualificadas, que conhecem os mecanismos
que já são utilizados na análise de cada pássaro. Tem que pegar os árbitros num torneio e colocar para avaliar uma ave. É a melhor forma, tá? E você pegar uma opinião ali. Ou até mesmo um criador que tenha um autoconhecimento também serve, mas tem que ser ao vivo, sabe? Por foto e vídeo não dá para avaliar a ave. Às vezes tem criador que me manda uma foto de um periquito, às vezes até de costa, e fala: o que você acha desse periquito? Eu nem tô vendo a frente da ave. E ele me pergunta o que eu acho. Por quê? Porque para ele a cor é que é importante. E ele acha bonita as costas. Depois, conversando, é que eu fui ver. Então, cada criador, um gosta de cor, um gosta de morfologia, um gosta de periquito grande. Se o periquito for grande, colorido, lindo, maravilhoso, crie o que gosta. E não dê opinião, não dê importância para a opinião de terceiro, tá? Outra coisa, o criador chega e te dá uma opinião negativa sobre a morfologia de um pássaro. Ah, não usa esse bicho no plantel porque ele vai estragar seu plantel. Será mesmo? Será mesmo que aquele periquito que ele está falando para você não usar vai estragar seu plantel? Porque às vezes ele não tem uma característica que aquele criador gosta? Será mesmo que vai estragar? Porque nada é feito sozinho. Você não consegue fazer um periquito com um só. Sempre são dois. E ele está analisando esse aqui que foi publicado. Mas depende desse parceiro aqui para nascer esse. O defeito que esse aqui tem de fenótipo, somado com esse aqui, vai gerar uma ave ruim aqui? Pode ser que sim, pode ser que não. Por que eu estou falando isso? Porque esse periquito, por mais que ele às vezes tenha um fenótipo que não é tão agradável, existe um outro quesito nele que fala também, que é o genótipo. É a carga genética que ele traz dos dois ancestrais que ele tem. Às vezes ele é o filhote mais simples do ninho. Às vezes tem irmão dele que já foi até premiado em torneio. A carga genética deles é a mesma. É filho do mesmo pai e da mesma mãe. Aí você não vai usar ele porque o outro falou que aquela ave tem características indesejáveis que você não deve usar no seu plantel. E se você pegar essa carga genética boa que esse periquito tem e somar com uma fêmea, suponhamos que esse seja macho, você soma com uma fêmea muito boa também, de uma boa genética, a chance de nascer um filhote bom aqui é muito grande. É maior essa chance do que você pegar um macho aqui, suponhamos que seja macho, fantástico, fabuloso, de uma genética fraca. E mesmo você somando com uma fêmea boa, você não tira nada como ele. Aí começa aquela história. Ah, o filho superou o pai. Ah, o filho dessa vez não superou o pai. Por que será que tem gente que tem bicho fantástico? E quando acasala ele, não consegue tirar nenhum filhote próximo àquele bicho fantástico. Ah, mas é a fêmea. Vou trocar de fêmea. E troca de fêmea e continua tirando filhote que nem aproxima das características do pai. Ou da mãe, seja lá o que você está pareando ali e tentando chegar próximo. Então, para formar um indivíduo sempre são dois. E outra, não adianta olhar só característica externa. Lógico que todo mundo olha característica externa, mas somado a essa característica que toda ave apresenta, existe o genótipo que carrega junto e fala também. Existem pássaros que você olha assim mais simples e que quando tira filhote, os filhotes são fantásticos. E você fala, gente, mas como que pode nascer filhote tão bom nessa gaiola aqui? Aquela gaiola ali, ó, tem um macho e uma fêmea fantástica, eu não tive nada parecido com eles. Essa aqui que eu nem estava olhando para ela, nasceu filhote muito superior ao pai e à mãe. Genótipo. A carga genética que eles carregam. Então, é você que conhece o seu plantel. É você que conhece o que você tem em mãos. Faça seu trabalho. O outro está dando opinião, que ela seja bem-vinda. Seja positiva ou negativa. Seja a opinião de boa fé ou de má fé. Aceite, mas filtra. Filtra, tá? Aquilo que agrega, você segura. Aquilo que não agrega, deixa para lá. Porque se você ficar importando com a opinião de terceiro, você desanima. E se você desanimar, você começa a querer parar de criar. Eu vejo muito criador querendo parar de criar por estar desmotivado e com o que o outro falou, com o que o outro disse, isso ou aquilo. Então, vamos para mais um tópico aqui, ó. Não descarte um periquito que você goste ou saiba da genética que carrega, porque um criador disse para você não usá-lo. Gente, não faça isso.
Uma pessoa que chegar no seu criador e falar, ó, isso aqui você joga fora. Faz não. Tá? Você tem que fazer se você quiser. Não é porque o outro, que às vezes tem mais experiência que você, falou isso. Você tem que ouvir o que o outro está falando, porque ele tem mais experiência, analisa e veja se compensa você fazer o que ele está falando ou não. Porque, gente, por mais que a pessoa seja experiente, todo mundo é passível de erro, até de análise. Porque será mesmo que aquele criador que está falando aquilo, analisando só o fenótipo, a análise dele está correta? E a carga genética do periquito? Lógico, eu não estou falando aqui de um periquito muito fraco. Não, aí também não precisa de ninguém ser um conhecedor para falar algo. Eu estou falando de características mínimas, tá? Que um periquito é presente. Às vezes ele é um periquito bonito, mas tem um padrão que não é tão moderno. É isso que eu estou falando, tá? Não tem um padrão tão moderno e você gostaria de usá-lo. Às vezes, por conta de ser um violeta, às vezes ser um corpo claro, use, monte o quebra-cabeça. Vá montando, sempre pareando com um parceiro muito bom e de uma boa genética. Vá subindo degrau a degrau. Faça isso, não é porque o outro falou que você tem que seguir o que ele está falando. Não. Você tem que ouvir, aprender, filtre o que é necessário e tire suas próprias conclusões e siga seu caminho. Trace o seu caminho. O trabalho é seu, ele é individual, tá? É único. Faça isso. Sétimo, o criador deve aprimorar o olho e o conhecimento. Isso é óbvio. Para você poder filtrar o que está sendo falado, a crítica que está sendo feita em cima de você, do seu periquito, do seu trabalho, para você continuar subindo degrau a degrau, você tem que ter o olho para enxergar o que é qualidade, o olho para enxergar o que é defeito no pássaro e aprimorar o seu conhecimento. Isso leva tempo. Não adianta só ficar assistindo vídeo, ficar lendo manual, ficar lendo artigo e achar que do dia para a noite, agora eu sei. Não funciona assim. Conhecimento teórico, você adquire ele do dia para a noite, basta você estudar. Mas o olho é só o tempo. Demora um pouco, sabe? Demora alguns anos para o criador enxergar uma qualidade. E ainda assim, às vezes você vendo uma qualidade, a gente ainda erra. Erra porque tem o genótipo que fala também, tá? E tem características que às vezes você junta, você fala assim, aqui vai dar bicho bom. Não nasce. Então é só o tempo de anos de criação e de estudo que vão mostrar para o criador o caminho mais fácil que ele deve percorrer. Mas ainda assim a gente erra, tá? A gente acaba errando. Então, para você não ficar muito chateado com as opiniões que são ditas em toda a mídia social, aprimore o seu conhecimento e o olho. Porque aí o outro está falando, entra num ouvido, sai no outro e você segue seu caminho. Não fique chateado com opiniões, porque elas sempre vão surgir. Não quer receber opinião, não quer receber crítica? Não apareça. Aí se você não aparecer, você vai ficar isolado. Então é complicado, tem que saber lidar com isso aí. Outro item aqui. A motivação é que vem de dentro. O criador, ele não precisa de buscar a motivação em terceiros, a motivação em algo. Não interessa o que é. Tá? Eu preciso estar num grupo que tem vários criadores para eu me motivar. Eu preciso comprar aves melhores para eu me motivar. Eu preciso ganhar um torneio para eu me motivar. Gente, para com isso. A motivação ela vem de dentro. Você não tem que depender de nada, porque se você ficar dependendo de algo, se aquilo não existir, você se desanima. E não precisa disso. Se a motivação vier de dentro, você criar pelo prazer de ter a ave, pelo prazer de estar em contato com o hobby, não precisa ter contato com mais ninguém. Eu pelo menos sou assim. Eu não preciso ter contato com ninguém. Se eu tiver os meus periquitos, acordar cedo, com saúde e tiver forças para continuar o meu trabalho, a minha criação, ver o filhote nascer, continuar mexendo no meu quebra-cabeça aqui, buscar evoluir da forma que eu acho que é correto, para mim, independente da opinião de terceiro, para mim está correto. É assim que tem que ser. A motivação ela vem de dentro.
Não se apegue a terceiros, não se apegue à mídia, não se apegue a ter troféu, a ter boas aves, para você ficar motivado. Por mais que você queira isso, não se apegue a isso, porque se isso não existir, você começa a se desmotivar e num curto espaço de tempo você vai querer parar de criar. Então a motivação ela tem que vir de dentro. Outra coisa, relacione-se com criadores que você se identifique. Se você quer ter um relacionamento melhor dentro do hobby e que isso motive você a criar, a trabalhar cada vez mais com os periquitos, você tem que buscar um relacionamento com criadores que pensam como você, criem como você e que vocês tenham um pouco de afinidade, com caráter e tudo. Porque, gente, existe de tudo nesse mundo. De tudo, tá? De pessoas de boa fé e pessoas de má fé. Pessoas que agem o tempo todo com má fé também cria pássaro, também estão nas mídias sociais, nos grupos de WhatsApp, seja o que for. Então o criador ele tem que filtrar isso. Filtrar o que ouve, filtrar o que vê e saber com quem se relaciona. Se você se relacionar com pessoas que não pensam como você, você já vai achar que o hobby está ruim. E o hobby não está ruim. O hobby é ótimo. E tudo depende só de você e da forma como você enxerga o todo. Ok? Então não se preocupe com isso. O 10º ponto que eu quero falar aqui. Acredite em você e em seu projeto. Todo mundo que cria periquito tem uma visão daquilo que ele quer. Seja o tipo do criatório, o tipo do periquito que ele quer ter, seja até analisando aves europeias, aves asiáticas, o formato do bicho, o tipo do criatório. Visualize isso e corra atrás do que você quer. Trabalhe para isso acontecer. Mas cada criador tem uma condição financeira, tem uma condição de trabalho, um tempo para se dedicar ao plantel. Tem criador que se dedica às aves só no período da noite, porque ele trabalha o dia inteiro, sabe? Outros, só de manhã bem cedinho, acorda bem cedo, vai lá, trata, cuida. E às vezes quando chega do trabalho vai dar uma olhadinha, às vezes aconteceu algum problema. Outros já tem um tempo maior, outros já não tem. Outros têm tratador, outros já não têm. Cada criador tem uma realidade, cada criador tem uma condição financeira diferente e cada criador tem um acesso diferente na compra do periquito. Então, não adianta criadores começar a colocar defeito no trabalho do outro, sendo que para a gente pôr defeito no que o outro tem, a gente tem que primeiro tentar se colocar na condição do outro. Será que aquela pessoa teve condições de adquirir aves melhores quando ele foi adquirir? Será que aquilo que foi apresentado para aquele novo criador quando foi comprar foram aves de ponta, aves extras? Qual criador que vende ave extra? Qual criador que fica com as piores aves e vende as melhores? Qual criador que vende uma excelente ave a baixo preço? Porque todo criador quer evoluir, todo criador quer ficar com as melhores aves. Então, quanto melhor o valor também é agregado, né? Então, o criador que está começando, é igual eu falo, o criador que está começando, ele começa com o descarte do outro criador. Por que eu falo descarte? É igual o jogo de baralho. Você tem um jogo na mão, você pega uma carta, joga ela na mesa, descarta ela do seu jogo. O cara do lado pega aquela carta que você descartou, faz o jogo dele, bate e ganha a mesa. O descarte não serve para você, mas serve para o outro. O descarte é ave boa, mas não serve mais para o seu trabalho, mas serve para o trabalho do outro. Refúgio é bicho com problema. São duas nomenclaturas que eu utilizo para diferenciar um bicho do outro. Refúgio é ave com problema. Não se compra refúgio. Refúgio você fala o problema que a ave tem e doa. Se o cara conseguir procriar com aquela ave, tudo, sorte a dele. Isso é refúgio, tá? Refúgio é bicho com problema. Então o criador, quando ele vai até outro criatório para comprar e começar um plantel, ele começa com os descartes daquele outro criador. Então o trabalho dele é muito mais difícil. Você vê aquilo que um está jogando fora, o outro está começando. Como que vem um terceiro criador e deprecia o trabalho daquele iniciante? Aí
O criador está falando certo, ele está colocando defeito e de fato há os defeitos ali. Mas quando ele faz isso de boa fé, mesmo estando de boa fé, ele está colocando aquele criador iniciante que está todo animado a desenvolver para baixo. Aí ele desmotiva. E aí ele entra em contato comigo para eu falar algo sobre a ave. E quando eu olho a ave, às vezes eu vejo que a ave tem defeito, mas eu tenho que analisar as condições dele, o tempo de criação, como que ele conseguiu as aves, aquilo que foi oferecido para ele, as condições financeiras dele, às vezes de adquirir, às vezes o cara não tem muita condição, não tem nem condição de adquirir aves constantemente, devagar. Então, cada criador tem um ponto a ser analisado. Não dá para analisar o todo. Tá? Tem criador com bastante condição financeira e com acesso às boas matrizes, e tem criador com menos condição financeira e não tem tanto acesso assim. Então não dá para tirar pedra em todo mundo. A gente precisa sempre buscar motivar as pessoas, tá? Gente, todo mundo está nesse mundo aqui de passagem. Daqui a gente não leva nada, tá? Eu hoje tenho essa câmera aqui que está filmando, eu tenho os periquitos ali, eu tenho esse computador aqui atrás, mas e daqui a alguns anos, quando eu partir, fica tudo fica, a gente não leva nada. Então procure ajudar as pessoas, faça de coração, tá? E a mensagem que eu tenho para os criadores aqui, os iniciantes, que eu sei que vocês vão passar por muito problema, porque eu já passei e ainda passo, mas a gente tem que filtrar. Você tem que ir criando mecanismos para filtrar essas informações indesejáveis que chegam até nós. Você tem que saber conviver com isso, porque na sociedade é assim, não interessa o meio. Motive-se de dentro para fora. Não se apegue em nada para se motivar, porque se aquilo não existir, você se desmotiva. A motivação tem que vir de dentro, tá? Você tem que se motivar sozinho, independente de terceiros, de torneios, de troféu, de ter ave boa, não. A motivação vem de dentro. Filtra o que você vê na mídia social, filtra o que você ouve de terceiro, por mais que aquele criador seja um expert, filtra. Não faça só o que o outro está falando. Por quê? Porque você tem que confiar no seu projeto, você tem que confiar no seu objetivo e fazer o seu trabalho dentro daquilo que você acha que é certo. Por quê? Porque quando você trabalha e erra, você tem que agradecer o seu erro, porque você aprende e fica sabendo que é mais uma forma de não agir daquele jeito. É igual o Thomas Edison, que criou a lâmpada. Se você vê a história dele, foram várias tentativas para chegar até a lâmpada que clareia o ambiente. Cada vez que ele errou, ele viu que era uma forma dele não fazer aquilo novamente, porque não funcionava. A mesma coisa é na criação. Não monte esse casal. Se você quer montar o casal, por mais que o outro está falando para não montar, monte o casal. E se der certo? E se começar a nascer um bicho diferente? Se você tivesse ouvido o outro, você não teria chegado aonde chegou. E o mérito é só seu. Agora, se você monta, mesmo não ouvindo, e não sai, pronto. Você tem certeza que aquilo que ele falou é verdade, não deu certo. Mas você tem que fazer. Siga a sua intuição. Siga o que vem de dentro. Siga o que está aqui, ó. Se estiver falando para você, faça. Tá? Faça. Você tem que seguir a sua intuição, porque você vai ter um aprendizado muito grande da prática. Isso ninguém te tira. Lá no futuro, quando um outro criador iniciante conversar com você e você já foi experiente, você vai saber falar: eu já fiz isso, não deu certo. Eu já fiz isso aqui, ó, também não funciona. Faz isso, faz. A experiência, ela vem assim. É das tentativas, dos acertos e dos erros. Então, motive-se de dentro para fora, filtre o que você vê, o que você ouve, faça e siga seus projetos, tá? Dentro daquilo que você acha que é certo. Relacione-se com pessoas que pensam como você, pessoas de caráter, que tem muita pessoa boa no hobby, tá? Dispute eventos, estude, converse com quem tem conhecimento, aprimore o seu conhecimento, porque o hobby é muito bom e vale a pena, tá? Não se desmotive por qualquer informação que chega até você depreciando o seu trabalho. Seja a pessoa de boa fé ou de má fé. Por fim,
Eu desejo que todos os criadores iniciantes ou até outros que já criam confiem em seu projeto, confiem em seus objetivos, estude, tá? E torço para que ocorra tudo de melhor em sua criação, tá? Dessa vida a gente não leva nada e o conhecimento ele está ao alcance de todos. Conhecimento é poder. Faça isso, estude, aprimore o olho, aprimore o conhecimento e filtra tudo que você vê e que você ouve. E a motivação ela vem de dentro. Não se apegue em nada para se motivar, ok? Fiquem com Deus e até mais.